pode ser tão falacioso dessa forma? Como que ele pode conduzir um discurso de tal forma que as ideias são concluídas só a partir daquela construção de argumentos? Tem certos jornalistas que, gente, é óbvio que o sujeito tem uma certa intenção. Mas, meus queridos, e daí? A minha opinião, sinceramente, é essa. E daí? O sujeito pode falar a besteira que for no seu ouvido, a besteira que for. Você só dá ouvido se quiser. Vai dar ouvido se você não tiver capacidade para conseguir distinguir. O que ele está falando de besteira e o que não está. A grande maioria não tem essa capacidade. Perfeito, é isso mesmo. Mas aí que está. A gente vai combater esse problema de manipulação não é educando mídia, não, hein? Não, você tem que educar o E nem cerceando a mídia de manifestar. Também. Porque o sujeito pode falar. A gente parte aí pra censura. Ou então até. E quem vai fazer a censura? A questão é essa, quem vai fazer essa censura? E a censura Você já pensou? Se eu começar a censurar por conceitos particulares de moral? Aí ela acaba sendo mais tendenciosa do que... Porque a censura ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer tanto da forma daquele que quer falar, que está sendo acusado. Desculpa. A censura pode acontecer tanto por quem, por exemplo, eu não quero que me critique. Que critique o meu bem nos seus limites, não pode falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Aí a imprensa cresce o olho, né? Mas se o sujeito também sofrer determinados ataques e também não tiver voz de defesa, isso também é censura de qualquer forma. Um excesso de uma massa midiática que ataca o sujeito o tempo todo e que é o que tem mais voz preponderante. Isso também é uma certa censura, porque o outro sujeito não tem condição de manifestar a sua própria defesa. Não deixa de ser censura também. Por mais honesto que o jornalista possa ser, por mais honesto que você possa ser quando você quer dar uma notícia, vocês, quando querem falar com alguém, vocês estão sempre partindo de um pressuposto que são vocês mesmos, de uma interpretação que são de vocês. Ou você pode estar sendo honesto, não, vou tentar ser neutro aqui da melhor forma possível. Olha, você sempre vai comunicar alguma coisa a partir de um ponto de vista. Qual que é esse ponto de vista? O seu. Como é que você garante que o seu ponto de vista é o mais coerente? Agora, é fácil a gente perceber das pessoas também que usam disso, que usam até desonestidade. Não, eu realmente vou querer mostrar só esse lado porque eu não gosto desse cara, então eu quero que esse cara não tenha sucesso na política. Enfim, agora, isso é utopia. Achar que vai existir uma imprensa idônea, uma imprensa livre de qualquer tipo de tendência. Isso é impossível. Entre nós, entre qualquer relação, isso não existe. Por que vai existir a imprensa entre nós? É isso. As pessoas têm que ter consciência disso e saber buscar as informações de tal forma consiga distinguir o que está mais próximo da verdade e o que não está. Agora, a gente não está lá dentro da sala do presidente para saber se ele compactou com a questão do mensalão ou não. Mas a gente tem que buscar o que... E a sua opinião sobre o controle social da imprensa? Fernandão, tudo quanto é órgão precisa ter um controle. O problema da imprensa é que essa palavra parece que é um bicho de 7 cabeças. Porque eu acho que até isso é reflexo da nossa ditadura, onde qualquer tentativa de saber pelo menos o que está acontecendo já cheira a ditadura, já cheira a censura. Agora, qualquer órgão tem controle. Agora, precisa saber que tipo de controle que vai ser esse. Qual o tipo de controle que você acha que seria o bom? E que benefício que vai trazer. Mas qual o tipo de controle que você acha que seria o bom? Fernandão, o melhor controle que tem é aquele que beneficia o povo. Mas eu sei, mas quem que vai determinar o que é bom e o que é ruim para o povo? Aquelas pessoas, agora se eu dizer quem exatamente eu não sei. Mas eu sei, quem está no poder vai determinar.
Aí que está o problema. Aí é que está o problema. Porque se for o controle social é exatamente quem vai controlar, igual a censura que a gente estava falando. Não, mas aí, quem vai censurar? Mas é que está o problema, Fernando. Porque a questão é um perigo. A mídia tem que ser livre. Eu defendo a mídia livre por isso. Com todo o efeito negativo que eu sei que ela possa ter. Mas é a questão da estrutura. Por exemplo, existe coisa mais vergonhosa do que um determinado deputado que surge num determinado escândalo ser julgado pelos próprios deputados? Não dá não, hein? Mas isso aí não tem nada a ver com Não, tem a ver no seguinte sentido. Por que quem determinou que... A Câmara dos Deputados. Claro que não sim. pode ser. Quem que vai decidir que não serão mais os deputados os responsáveis por julgar os deputados? A Câmara dos Deputados. Aí você vira e me fala assim, olha, eu vou te dar 1 milhão, fica aí com o seu 1 milhão. Agora, Israel, me devolve o seu 1 milhão. Eu não vou querer te devolver, não. Mas eu digo assim, eu quero continuar com se você pegar lá o Montesquieu, que criou os 3 poderes independentes, e que a mídia é considerada um 4º poder. A gente sabe que a mídia é movida a dinheiro, e dinheiro corrompe até o Fernandão, tá entendendo? Agora eu digo, quem vai controlar vai ser quem está no poder, vai ter esse enfoque pessoal ou de um grupo que está ali dentro. Então, sempre que a mídia for livre, sempre vai ter gente tendenciosa e sempre vai ter gente para meter o pau. É nesse sentido que eu defendo a mídia livre. Há um tempo atrás, eu vi uma entrevista, ainda quando o Fidel Castro estava ainda no poder, na ativa, e ele falando que por que ele não permitia eleições livres em Cuba. Aí ele falou, por quê? Porque o dinheiro compra tudo. Se ele permitisse eleições livres em Cuba, os Estados Unidos iam injetar dinheiro dos deputados que eles quisessem que fossem favoráveis. E você acha que Cuba está bem? Bem? Você acha que Cuba está bem? Não, eu estou dizendo da visão dele. Como que eu acho que vamos dizer assim, o poder, o dinheiro influencia nas decisões do Estado, na decisão de um país. Mas olha, eu tenho uma... Se ele está certo ou errado, a gente não tem como julgar exatamente. Mas nós estamos vendo aqui no nosso país que o dinheiro influencia nas eleições. Qual que é a capacidade do dinheiro nessa questão das eleições? Comprar o voto? compra. Compra o voto? Mas pensa só. Voto de massa. Dilma Rousseff, Serra, eles estão disputando quem compra mais votos? Não, a gente Onde, então, qual que é a influência do dinheiro na política? Qual que é a influência do dinheiro na política? Como, meu? Você oferece dinheiro? Não. O marketing. Aí é que o dinheiro faz a diferença. Certo? Propaganda, quem você contrata para comandar sua campanha política, as estratégias de campanha, as alianças que você consegue fazer. Ok. Só que tudo isso chega para o eleitor, sabe como? Através de uma propaganda bonita, através de uma produção cinematográfica dentro da propaganda política e outras coisas mais. O povo está se deixa levar mesmo. Porque o povo precisa de educação. Se o dinheiro levar as pessoas em qualquer instância a votar em determinados partidos, aí não tem solução mais não. Aí vocês podem desistir. Agora, enquanto existir a possibilidade do povo ter consciência de que pode ser manipulado dessa, daquela outra forma, aí tem como a gente trabalhar de alguma forma. Estou entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas a situação está muito desfavorável ao povo. Como? 5-5 Supremo Tribunal pegou um projeto de 1.600.000 assinaturas. E empatar 5-5 foi de lá em 2009. O cara para decidir está doente inteiro, porque ninguém sabe o que ela representa falta de democracia. Sabe por quê? O que define a democracia é exatamente a independência desses poderes.
Agora, o que nos dá a entender é que na hora de ir lá para o jurídico, ir lá para o Tribunal de Justiça, na hora de fazer a votação da coisa, você vê que tem influência política de alguma forma. Aí você fala, aí a democracia não está funcionando. Entende? Aí a democracia está prejudicada, aí não funciona. Se você pegar há 100 anos atrás, há 100 anos atrás não existia entidade filantrópica, então em 100 anos o mundo evoluiu para pessoas que se predispõem a ajudar as pessoas. O que você tem que fixar é o ideal democrático, você passar esse ideal que não acontece, mas você tem que perseguir esse ideal, pô. Você tem que pensar que tem que regionalizar a política, você tem que fazer uma reforma política para o povo local. Você buscar estratégias. Estratégia para ter participação popular, porque se você... Você imagina sendo pró-jovem, falando com os seus alunos, que eles têm que ter democracia, o voto deles é um troço muito